Beleza, galera? Hoje estou iniciando o vídeo um pouquinho diferente. Vamos falar um pouco hoje sobre as interações entre nitrogênio, fósforo e potássio. Eu vou estar utilizando para fazer esse vídeo esse livro aqui, ó, tá? Nutrição de Plantas, é um livro excelente. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir, para quem estiver na área da agronomia, quem estiver na área da agropecuária. É um livro muito bom mesmo e eu vou estar utilizando ele não só para fazer esse vídeo, mas como outros vídeos. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar algumas coisas, beleza? Muito bem, pessoal, então agora aqui no computador vamos falar sobre as relações entre nitrogênio e potássio de início. Queria deixar um recado para vocês, conhecer o curso de adubação, calagem e gessagem do professor Daniel Escotal, onde ele vai explica tudo nos mínimos detalhes sobre como fazer uma boa recomendação de adubação. Então, para todo o pessoal da área agropecuária, seja agrônomo, técnico agrícola, seja veterinário, zootecnista, engenheiro florestal, agricultor, qualquer um pode fazer e pode sair de lá sabendo fazer uma boa recomendação a partir de análise de solo, qualquer estado que você esteja, ok? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre as interações entre nitrogênio e potássio. Tá? A eficiência de N pode ser limitada pelos teores de potássio, quer dizer o quê? Se lembra quando vocês estudaram a lei dos mínimos, que não adianta você estar ok ou estar com a quantidade desejada de um determinado nutriente, mas outro estiver faltante, a produção também vai ser limitada por aquele outro nutriente que está faltando no solo. Então, uma relação baixa entre nitrogênio e potássio são mais eficientes para a produtividade. Depois tem um gráfico aqui onde a gente vai ver que quando a relação é baixa, quer dizer, tem quase a mesma quantidade de N para a mesma quantidade de potássio no solo disponível para a planta, é muito benéfico. As relações entre os dois são baixas. Eu tenho uma quantidade X de nitrogênio, 1x de nitrogênio e 1x de potássio. Quanto mais próximas, geralmente também são mais eficazes para a questão de produtividade. Tá? Eu botei aqui também que a relação N e K, o nitrogênio e potássio, se altera com a evolução da cultura. Então, se inicia geralmente com mais nitrogênio e depois, na época de frutificação, isso acontece bastante em plantas frutíferas, se altera, se tem mais potássio do que nitrogênio, entendeu? Então a relação muda, se tem mais potássio para menos nitrogênio e no início mais nitrogênio para menos potássio. Até por isso que em muitas culturas se faz uma suplementação depois, próximo à época de frutificação, de potássio, justamente para conseguir suprir essa demanda que as plantas têm. E benefícios, então, que traz o potássio. Por exemplo, nesse livro que eu mostrei para vocês, ele traz o exemplo do milho, mas isso serve para várias outras culturas, como redução do acamamento. Então, o potássio ele vai atuar diretamente na produção de carboidratos que vão ser carboidratos estruturantes, quer dizer, eles vão estruturar a parte do colmo da planta, vão deixar ela mais forte e vão reduzir o acamamento. Se foi feito várias pesquisas com relação a isso, e plantas que apresentavam um teor mais alto de potássio reduziam muito o acamamento. Então isso é muito importante para várias culturas, como o milho, o feijão tem grande problema com isso. Então é uma questão importante também para ser destacada. Outra coisa é melhora a qualidade dos grãos. Quanto mais potássio, também ela melhora o transporte de nitrogênio na planta, melhora a qualidade de grãos também. E plantas também, claro, que tem uma alta síntese proteica, o potássio atua ajudando a transportar o nitrogênio que vai fazer parte das proteínas dessas plantas. Então aqui tem dois gráficos bem interessantes. O primeiro gráfico aqui que vocês estão vendo, a produção em grãos por tonelada, isso aí é de milho, tá? E a quantidade de nitrogênio. E embaixo, e nas linhas ali as quantidades de K2O em quilos por hectare. Então nós podemos ver ali que quando se combina relações com maiores níveis de potássio, também com maiores níveis de nitrogênio, nós temos as maiores quantidades de produtividade. Enquanto que você tem uma alta
dosagem de nitrogênio com nada de potássio, a produção fica lá embaixo, vocês podem ver ali pela primeira linha. No outro gráfico, nós temos aqui uma relação entre matéria seca em gramas por 10 plantas com no eixo X ali nitrogênio e potássio. Quer dizer o quê? Quanto mais nitrogênio para menos potássio, a matéria seca diminui. Então, aqui a gente tem um melhor número ali próximo a 4, a relação de nitrogênio para potássio, a gente tem melhores teores de matéria seca. Essa aqui também foi um experimento feito com milho, tá? Então, quando você tem relações próximas, quer dizer, menos nitrogênio e potássio são mais ou menos parecidos, inclusive matéria seca melhora nas plantas. Maior quantidade de matéria seca. Outra coisa que a gente tem é nitrogênio e fósforo. O nitrogênio e fósforo, então, quando você tem um N amoniacal, NH4, que vocês estão vendo ali embaixo, a curva mais baixa, tá? Melhora, aumenta a absorção de fósforo. Então, a forma amoniacal diminui o pH da rizosfera. Ó, o pH do solo, de uma maneira geral, é 1, e o pH da rizosfera, geralmente, ele é um pouquinho mais baixo, tá? Isso é um assunto para um outro vídeo, mas ele é um pouco mais baixo e pode aumentar a disponibilidade de fósforo para a planta. Até tem os fertilizantes fosfatados, como é o caso do monoamônio-fosfato, que tem também essa função, tá? De suprir a planta com nitrogênio e com fósforo. E N tem efeito sinérgico com o fósforo, aumentando a produção. Então, ele é a mesma coisa aqui. O fósforo e o nitrogênio, ele tem, quando as relações deles são mais próximas a 1, então também tem um aumento de produtividade, aumento de grãos. Isso porque, geralmente, em quase todas as plantas, o N, o nitrogênio, o P, o fósforo e o K, o NPK e o K, o potássio, eles têm as funções mais importantes de controle da planta, controle de produção de proteínas, controle de fotossintético, abertura e fechamento estomático. Então, eles devem estar mais ou menos parecidos. Claro que cada cultura tem uma densidade um pouquinho diferente, mas por isso que eles são tão importantes, e as estratégias de adubação para esses 3 nutrientes também são extremamente importantes. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer a todos, deixa um like, se inscreve no canal e a gente talvez volte para o próximo vídeo. Eu quero falar sobre as relações entre outros nutrientes. Então acompanhe essa série. Até mais. Tchau, tchau.